E aí, queridos, tudo bem? Hoje nós continuamos nossos assuntos introdutórios à arte, tá? E a aula de hoje vai ser sobre técnicas, suportes e dimensões, tá bom? A gente vai começar entendendo o que é técnica e o que é suporte, tá bom? Técnica é a forma pela qual eu executo a obra de arte. Se eu estiver falando, por exemplo, de um desenho feito a grafite, a técnica que eu utilizei para pintar esse desenho foi o grafite, tá bom? Se eu fizer um quadro a óleo, a tinta a óleo, a técnica que eu utilizei foi tinta a óleo, que a gente abrevia só para óleo, por exemplo, tá? Se eu fiz um quadro com lápis pastel, a técnica é pastel. Se eu fiz uma escultura de mármore, a técnica é mármore, tá? Então, a técnica é justamente isso. É a forma pela qual eu executo a obra de arte, tá bom? E o suporte é justamente o que vai me dar condições de executar essa técnica, tá? O suporte vai ser o quê? Se eu fiz um desenho com a técnica de grafite em uma folha de papel, essa folha de papel é o meu suporte, tá bom? Se eu fiz um quadro a óleo em uma tela, o meu suporte será a tela, ok? Esse quadro aqui, ele é uma pintura feito com tinta a óleo sobre tela. É o que nós chamamos de óleo sobre tela, ok? Ó, a pintura foi feita com tinta, certo? E o material usado, ó, foi uma tela de tecido. Neste outro exemplo, eu tenho um mosaico. O que é um mosaico? Mosaico é uma técnica que eu utilizo pedaços pequenos de diversos materiais para formar uma imagem, tá? Esse mosaico aqui, ele é feito com pedacinhos de azulejo, tá? Então, qual é a minha técnica aqui? A técnica é mosaico. Qual é o suporte? O suporte é madeira. Eu construí um mosaico sobre a madeira. Então, eu posso usar qualquer técnica em qualquer suporte? Não, tá? Muitas vezes o suporte ele não aguenta por algum motivo a técnica, tá? Por exemplo, nós vimos aqui um mosaico, uma pintura a óleo, cujos suportes foram uma tela e um pedaço de madeira. Eu posso usar a tinta a óleo sobre a madeira e sobre a tela? Posso. Ambos os suportes resistem bem a essa técnica. Mas eu posso fazer um mosaico nesses dois suportes? Aí a coisa já complica. O mosaico, ele é uma técnica que vai necessitar de um suporte mais rígido. Então, a tela não vai suportar o peso físico do mosaico, tá bom? Sempre vai ter que haver essa relação entre técnica e suporte. Agora que entendemos o que é um suporte e o que é a técnica, nós vamos dar uma pequena estudada nos suportes, tá? Esses suportes, minha gente, eles normalmente apresentam 2 ou 3 dimensões. O que é isso, Pedrão? Vê só, quando eu pego a tela que eu acabei de mostrar para vocês, ela vai possuir uma altura e uma largura, tá?
A altura é uma dimensão, a largura é outra dimensão. Então nós dizemos que ele possui 2D. Ele é em 2D. Ele tem uma altura e tem uma largura. Certo? Quando eu falo que um suporte é tridimensional ou que um suporte é em 3D, esse conceito de 3D hoje em dia está bem comum graças às mídias digitais e ao cinema. Eu estou falando que além de possuir uma altura e uma largura, ele possui um volume. Ô Pedro, e existe alguma coisa com uma dimensão só? Existe um plano de ideia, tá? A gente considera que o ponto tem uma única dimensão. Mas nós sabemos que se dermos um zoom nesse ponto, ele vai ter uma altura e vai ter uma largura, logo ele vai se tornar algo bidimensional. Vamos para um novo exemplo? Isso é uma máscara, tá? Notem que ela possui uma altura, uma largura, tá? Mas quando eu olho ela de lado, eu vejo que ela tem, ó, um volume. Então não é só altura e largura, ela tem volume, ela tem a terceira dimensão, ela é em 3D, ok? Esse volume ele existe fisicamente. Agora vamos voltar um pouco para esse quadro. Vejam só, eu consigo observar nele um rio que vai se aprofundando para dentro do quadro. Lá longe eu consigo ver umas montanhas. No meio desse percurso do rio tem um coreto de um lado, uma árvore de outro, uma ponte mais longe um pouquinho, tá? Tudo isso me dá uma ilusão dessa terceira dimensão, tá bom? Mas, ó, o quadro é plano. Ele não tem volume, certo? Se olha ele de lado, ó, ele só vai ter a largura da tela. Ele não é um quadro tridimensional. Ele é um quadro bidimensional. E muita gente por aí vai chamar essa pintura aqui de uma pintura em 3D. Esse conceito não está correto, tá bom? Eu tenho um quadro bidimensional que simula a terceira dimensão. Quando eu olho, eu vejo que tem uma profundidade, mas essa profundidade ela não existe fisicamente. Então, qual que nome eu dou para isso, Pedro, já que não é 3D? Isso é uma técnica conhecida como perspectiva. A perspectiva é nada mais, nada menos do que eu simular esta terceira dimensão em um plano, tá? Em um espaço que só tenha duas dimensões, que a gente chama de plano. Ok? Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês alguns quadros que simulam essa terceira dimensão. Todos eles simulam o volume. O volume não existe fisicamente. Então esses quadros eles estão em perspectiva. Eles não são tridimensionais, tá? Para existir a tridimensionalidade, ela tem que aparecer fisicamente. E aí eu volto com mais um quadro aqui da minha casa para vocês, que é este aqui. Tá? É
é um quadro abstrato, não figurativo. A técnica é tinta sobre gesso sobre madeira. Então eu tenho aqui a junção de dois suportes, tá? O gesso é um suporte, a madeira é outro, e a técnica é pintura a óleo, tá ok? Se eu olhar esse quadro de lado, percebam que ele possui um volume físico, tá? Eu posso segurar ele pela tela, tá? Eu consigo segurar o quadro pelos volumes dele. Então, ó, isso existe fisicamente. Não é só uma técnica na qual eu simulo a profundidade, certo? Então, queridos, só recapitulando o que a gente aprendeu nessa aula, nós aprendemos a diferença entre técnica e suporte, tá? Vimos que as técnicas têm que ser adequadas aos suportes e os suportes adequados às técnicas. Vimos que esses suportes podem possuir 2 ou 3 dimensões. E vimos ainda que eu consigo simular a terceira dimensão através de uma técnica chamada perspectiva.